E aí, gente, Aranha Science aqui. A gente vai terminar talvez já nesse vídeo, falar sobre farmacologia, porque os preços dos remédios são tão altos, né? Então, nesse caso, o que a gente estava falando aqui é sobre o preço de criar um medicamento, né? Aí tá ali em cima escrito, mas pode chegar a quase 1 milhão hoje em dia, ou até 5,8 bilhões. Então, nesses parágrafos aqui, se você continuar lendo, você vai ver 4 estudos que vão ser citados por eles. Lembrando aqui de 2021. E vão citar 4 estudos feitos ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, que são relacionados a ver quanto custa para fazer um medicamento, uma droga. E nessa parte, por exemplo, o primeiro que eles citam é que na parte hoje já está escrito que normalmente é de 28 milhões na fase 1, 60, nos clinical trials, né? 65 milhões na fase 2, 282 na fase 3. Então, no geral, dá uma opinião diferente do que a gente viu antes, nos outros slides anteriores. E na parte verde vai falar que para cada medicamento, né, as 3 fases, né, a gente poderia fazer um geral, né, um agregado de 375 milhões. Então, para fazer todos os testes clínicos, só a parte do teste clínico, 375 milhões. Mas, no geral, eles vão citar que pode chegar até 5,8 bilhões, depende do medicamento. Mas uma estimativa que eu achei mais que eles dão, que é um pouquinho mais assim, certa pra mim, não é nem pouco como 375 milhões, que é muito pouco, como para os padrões atuais, tá, do dólar atual, chegaria a 1 bilhão, mais ou menos, uma média. 1 bilhão para fazer um medicamento. Depende do medicamento, pode ser pior, mas, por exemplo, o custo de clinical trials para câncer talvez seja maior, talvez. Mas os processos também para você fazer esse medicamento funcionar, porque os pacientes precisam desesperadamente, né? Você ser mais rápido. Então depende do tipo de medicamento que você quer criar. Aí, por exemplo, um exemplo de como o governo pode ajudar em pesquisa. Então, às vezes, o governo pode ajudar empresas privadas a fazer novos medicamentos ou vacinas. Nesse caso, é um exemplo da Covid-19, né? Um exemplo de 2021. Então, tem as vacinas, né? Com as empresas que criaram as vacinas, como a Pfizer, Moderna, Sanofi, que é conhecida pela insulina, né? Johnson Johnson, Novavax, AstraZeneca, bem conhecida, e a Merck. Então dá pra ver aqui o quanto eles receberam do governo de ajuda, né? Em milhões de dólares. Dá pra ver que a Pfizer é maior ali, as que ganharam, né? Então em milhões, então bastante grana. E aqui está mostrando se foi no que eles ajudaram com o dinheiro. Principalmente foi em comprar a vacina. Tirando a Merck, todas foram a questão de produzir talvez a vacina. Todas foram ajudadas pelo governo e algumas coisas outras não. Por exemplo, na terceira ali, é, na, 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 não foi na compra, mas foi na produção. Então, a Pfizer não recebeu na produção, né, na parte mecânica de produção da vacina não recebeu, mas as outras receberam, como a AstraZeneca e tal. Enfim, o tipo de vacina, dá pra ver que duas são RNA mensageiro, né, que é usado para inibir o vírus. Spike protein, então a proteína que se liga com a célula, a proteína viral que se liga com a célula, né, como se fosse uma peça de Lego. Dá pra ver que a Sanofi é assim. E dá pra ver que 3 aqui são vetores virais, né? São o próprio vírus, como a AstraZeneca e tal. E outra é uma subunidade proteica. Todas elas têm o mesmo objetivo. E dá pra ver aqui na parte da direita que tem os clinical trials, né? As datas que foram feitos, né? Dá pra ver que a Merck foi descontinuada por algum motivo. E ali o número de doses compradas. Então, no geral, isso mostra como o governo às vezes pode ajudar esse processo não só a ser mais rápido, mas realmente, nesse caso, como todo mundo precisava, o mundo precisava,
Eles deram até dinheiro para várias etapas de cada empresas privadas, né? Então, nesse caso são empresas, não são startups, tá? São empresas conhecidas, todas elas. Então, é um pouco diferente. Então, no geral, todo o processo para chegar à pessoa, seja um medicamento ou uma vacina, ela é um processo custoso, extremamente caro. E é por isso que muitos medicamentos são caros, porque realmente não é simples produzir e não é simples manter. A patente às vezes não dura muito tempo. Enfim, então são vários exemplos do porquê muitos medicamentos não caros. Não são só porque a farmácia ou as empresas são más, né? Muitas vezes pode ser isso. Muitas vezes pode ser a empresa querendo ganhar mais do que o necessário, né? Tendo um lucro a mais do que necessário. Estilo Apple da vida. Mas, no geral, custa caro realmente. Então, biohackers, né? Como a gente fez um vídeo só sobre biohackers, né? Sobre essa questão de eles criarem insulina open source, né? Pra todo mundo. Pra ser mais barata e tal. Só que é um negócio que custa muito caro. Principalmente por ser um processo biológico, né? Você tem que cultivar uma bactéria para produzir. E as patentes elas não expiraram ainda. Então não é algo tão simples você criar esse tipo de coisa. Então eles têm uma questão muito importante, porque quando eles vão precisar de o quanto organizações que fazem medicamentos de forma gratuita como eles, open source, vão precisar de dinheiro para conduzir os clinical trials, os testes clínicos. Bastante. Ou para a manufatura desses medicamentos, né, para produzir eles. Então o preço é muito maior do que é esperado, né? Então não, o quanto é gasto nesses medicamentos é absurdo. Então eu queria voltar para a primeira slide. Então aqui estão os 10 medicamentos mais caros do mundo por ano, custo anual. Então uma terapia de longo prazo, sendo a única que eu citei, que eu expliquei, é a Zolgensma, que custa 2 milhões, né, por ano, no geral, para você ter esse medicamento que era para atrofia muscular cerebral. Então, é uma coisa bem específica, é uma doença muito específica e rara, uma condição bem rara. E o preço é extremamente gigante, mas é pela natureza do medicamento. Então, por isso que tem que ter essas ajudas, porque tem pessoas que obviamente não vão conseguir pagar. E eu com certeza não conseguiria pagar nunca na minha vida nenhuma dessas medicamentos anualmente. Então, se eu precisasse, como que eu ia pagar? Então tem essa questão, né? Beleza, o preço é caro, eu sei por que é caro agora. Porque realmente custa muito dinheiro criar uma vacina ou medicamento. Realmente custa muito dinheiro. E as empresas que têm a patente não é infinita. E aí, uma hora ela vai ter competição por conta disso. Então ela sempre quer ganhar o máximo possível. Mas tem essa questão, né? Essa questão ética. Nem todo mundo vai conseguir ter acesso. E tem pessoas que vão morrer porque não tem dinheiro. Então tem essa questão que o preço realmente para produzir é muito difícil, muito caro, né? É bilhões de dólares. Mas também o acesso às pessoas. Porque, tipo, por que fazer um medicamento se ninguém vai poder comprar? É uma coisa que deve ser vista, né? Pra que fazer um medicamento se ninguém pode comprar? Obviamente tem que fazer, né? Tem que ter um medicamento, mas tem essa questão, né, ética. Então, algo para refletir, né? Isso daqui é meio que um post, né? Dos anos 50, com certeza dos Estados Unidos. Será que nós gastamos dólares o suficiente, né, para defender nossas vidas através de pesquisa médica? Então, será que a gente gasta o suficiente para pesquisa médica, para salvar pessoas com câncer, diabetes, atrofia muscular, como a gente viu antes, ou várias outras patologias raras? Então, normalmente, quem faz as pesquisas são as empresas privadas, essa é a verdade. Conduz os testes clínicos e tal, se quer fazer as coisas na prática. Se não vai ser, né? Porque obviamente se você é um pesquisador que está fazendo um tipo de medicamento, você vai ter que produzir ou vender. Então é algo para refletir, né? Como que a gente pode
fazer os medicamentos serem mais acessíveis à população, né? Os medicamentos que realmente são incompráveis, como a gente viu aqui, não são incompráveis. Se você precisar desses medicamentos para qualquer patologia, vai ser meio difícil de comprar, né? Então, tem essa questão, né? Será que... Como que a gente consegue resolver esse problema de medicação? Não só de medicação, mas também de atendimento clínico, né? Porque eu não consigo receber medicamento se eu não tiver o atendimento clínico correto. E eu tava fazendo um curso sobre esse tema, até foi por isso que eu fiz esses vídeos. E a palestrante ela disse, né, que 300 mil erros clínicos, né? Uma década passada, em uma sequência de anos específicas médicos, né? Em um ano, 300 mil erros clínicos, né? Então tem vários erros clínicos que também acontecem. Tem problemas também de pesquisa de problema de reproduzir experimentos. Então vários medicamentos talvez não sejam tão eficazes quanto parece. Então tem esse problema de a pessoa está pagando um preço absurdo e o medicamento nem funciona como deveria. Por exemplo, medicação e vacina em ebola. Não funciona o suficiente para falar que está curado. Se alguém tem ebola, a gente consegue curar na hora. Uma vacina. Nada 100%. Então, para vários medicamentos não é 100%. A absorção é de diferentes pessoas, pode ser diferente, como a gente vai falar em outros vídeos, sobre como os medicamentos são absorvidos. Que a gente vai falar, né, que o medicamento ele vai pro seu intestino e tal, enfim. E aí ali se espalha, né, tem uma distribuição no seu corpo. A gente vai falar disso em outros vídeos. Mas tem essa questão, né, de se um paper dá resultados incorretos sobre um medicamento. De repente, uma empresa pode passar 12 anos fazendo medicamento que nem nunca vai funcionar, por causa de uma pesquisa mal feita. Enfim, tem esse problema também. Então é isso. Espero que tenha sanado as suas dúvidas sobre esse tema. Então é por isso que medicamentos são caros. Talvez tenha outras razões também. Mas enfim, a gente tocou na parte de criação, né? A criação é muito custosa. Agora o preço em si depende. Tem que ver realmente se o preço deveria ser... Para muitos medicamentos talvez poderiam ser reduzidos sem danos à empresa também. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.